nós temos um aviso prévio, só a gravação iniciar. Então, está engrenando. Bom dia a todos, né? Informamos que esse evento será gravado e publicado no canal do HUB, no YouTube. Ao ligar sua câmera e microfone, você autoriza o uso de sua imagem, voz e o seu nome para essa finalidade, sem qualquer ônus em caráter definitivo, pelo prazo de 10 anos para o HUB. Ao acessar essa transmissão pela plataforma da jornada, sua presença vai ser registrada automaticamente e o certificado de participação será emitido em até 30 dias após o evento. Para baixá-lo, né, é só fazer login no site e acessar a área do participante. Agora eu passo a palavra para o nosso moderador da atividade, Fernando Araújo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais, estudantes, residentes e professores do HUB, da UNB e de outras instituições que participarão dessa atividade. Eu sou o Fernando, eu sou o chefe do setor de gestão da pesquisa e inovação tecnológica em saúde do HUB e serei o moderador dessa mesa. Esta é uma atividade que compõe a 20ª Jornada Científica do HUB. Tá? Alerto a todos que as inscrições para as atividades continuam abertas. Tá? Essa jornada vai até a sexta-feira, dia 12. Tá? O link de acesso às atividades nós vamos colocar no chat para quem tiver interesse. Quem ainda não se inscreveu em outras atividades vai ter essa oportunidade. Eu solicito que todos os participantes que mantenham seus vídeos e microfones desligados, tá? Peço que os palestrantes mantenham seus vídeos ligados e só abram seus microfones quando forem falar. Nessa mesa teremos a oportunidade de discutir sobre oportunidades e desafios de fazer pesquisa na pandemia. Teremos a oportunidade de ouvir pesquisadores que batalharam e continuam batalhando, lutando para gerar conhecimento e mitigar o impacto da pandemia na sociedade, no mundo. Essa mesa terá a duração de 1h30, tá? Então nós começamos agora às 11h, vamos até 12h30. Inicialmente os palestrantes terão tempo de fala aí de 15 minutos cada um. E depois nós abriremos um espaço para perguntas e discussões. Então, estarão compondo a mesa. O doutor André Moraes Nicola, tá, que é médico, doutor em patologia molecular, professor adjunto de imunologia médica e coordenador da área de patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, pesquisador bolsista de produtividade do CNPq, com experiência em áreas de genética molecular de fungos, imunologia celular e humoral, de micoses sistêmicas e biotecnologia de anticorpos, e com experiência recente em estudos epidemiológicos e clínicos com doenças como criptococose, esporotricose e Covid-19. Teremos também a participação da doutora Flávia Dias Xavier, que é médica, especialista em hematologia e hemoterapia, com MBA em gestão em saúde, doutora em ciências médicas, professora adjunta de hematologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, chefe do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do HUB-UNB, com experiência em linfoma e mieloma múltiplo. Professor Wildo Navegantes de Araújo, médico veterinário com residência em zoonoses e saúde pública e mestrado em medicina veterinária e vigilância sanitária e doutorado em biotecnologia em saúde e medicina em saúde, com ênfase em epidemiologia molecular.
O professor Wildo é professor adjunto de epidemiologia da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, é membro do Comitê Técnico Assessor à Tuberculose, do Comitê Técnico Assessor em Emergências de Saúde Pública do Ministério da Saúde e membro suplente do Conselho Consultivo da Anvisa. Pesquisador com experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando em estudos epidemiológicos de doenças infecciosas, investigação de surtos, vigilância epidemiológica, avaliação de sistemas de vigilância, análise de dados e situação em saúde, com foco em estudos relacionados a doenças infecciosas negligenciadas ou naquelas que mais acometem populações vulneráveis. Inicialmente, nós vamos ouvir os palestrantes e, ao final, será aberto o espaço para perguntas e discussões. Quem tiver alguma manifestação, quem quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o chat dessa reunião para colocar as perguntas. Tá? Ao longo das apresentações, eu vou tomando nota das perguntas e nós faremos as perguntas aos palestrantes ao final das apresentações. Então, agora eu passo a palavra ao professor André Nicola e peço que ele abra o seu microfone. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Sim. Então, eu gostaria primeiro, antes de começar a falar, agradecer ao Fernando, a Samira e toda a equipe que está organizando esse evento pelo convite de participar. É um tema bastante interessante, eu acho, para a gente discutir não só os resultados da ciência que a gente fez ao longo da pandemia e vem fazendo, né, mas também como a gente faz, né, como a gente consegue os recursos, como os projetos de pesquisa acontecem. Eu acho que essa é uma discussão muito importante. E eu queria aproveitar também para agradecer já desde o início toda a equipe de pesquisa que trabalhou, com quem eu trabalhei, tanto alunos que eu oriento, quanto colaboradores, as instituições, o HUB, entre elas, que participaram, e os financiadores de pesquisa, né? A FAPDF, o CNPq, a CAPES, que sem o financiamento a gente não consegue fazer a pesquisa. Eu queria começar contando para vocês um pouco bem brevemente da minha história aí que o Fernando levantou e contar a história de pesquisas que eu fiz ao longo da pandemia. Eu acho que isso é interessante para ver alguns dos desafios e oportunidades durante a pandemia, né? Então, eu sou médico por formação, mas eu não trabalho na clínica. Eu trabalho principalmente em laboratório, fazendo pesquisa básica. Antes da pandemia chegar, eu tinha alguns projetos de coisas bastante simples de pesquisa epidemiológica com pacientes com micoses sistêmicas, mas bem distante de pesquisa clínica mesmo, né? E aí chegou a pandemia, um desafio enorme, todos os cientistas, essencialmente, do mundo, começaram a pensar o que eu posso fazer para fazer uma diferença nessa situação que a gente está vivendo, né? E aí a gente teve tanto profissionais envolvidos com saúde, com epidemiologia, etc., mas veio muita gente da química, física, engenharia, e essa é uma das coisas bem interessantes da pandemia, né? Todo mundo veio e pensar o que eu posso fazer para ajudar. Então, teve gente da ciência da computação desenvolvendo modelos matemáticos, envolvendo sites para mostrar informação para as pessoas. Eu conheci gente da química que estava montando substâncias para máscaras protetoras para aumentar a proteção dos profissionais de saúde. O pessoal da engenharia fazendo face shield. Todo mundo entrou nisso, né? E eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho uma experiência enorme com geração de anticorpos monoclonais. São umas ferramentas para fazer drogas para tratamento de doenças. Eu pensei, vamos fazer anticorpos contra o SARS-CoV-2. Os anticorpos são úteis para diagnóstico, são úteis para tratamento da doença, né? A gente tem aí, por exemplo, já está no mercado, aqui no Brasil, se não me engano, já tem autorização para uso emergencial, os anticorpos da Regeneron, né? O Casirivimab e Indevimab. Então, a minha ideia era fazer alguma coisa parecida com isso, e a partir de amostras de pessoas que sobreviveram à Covid-19, que era uma estratégia que eu tinha usado em outros projetos anteriormente. Eu comecei a entrar em contato com pessoas diferentes para tentar conseguir as amostras dos pacientes e não conseguia, porque muita coisa mudou na infraestrutura de pesquisa, todo mundo estava ocupado com outros projetos, etc.
E aí veio uma coisa que seria, eu acho que quase impossível em outros momentos, mas foi possível durante a pandemia. Eu acho que uma primeira grande oportunidade que eu pensei, eu não consigo pessoas com quem eu vou obter as amostras, então eu mesmo vou montar o estudo. E aí eu me juntei a vários profissionais que tinham uma experiência muito maior do que a minha, né, em pesquisa clínica, profissionais de saúde, etc. Montei um projeto que tinha essa etapa clínica, um ensaio clínico com plasma de convalescentes para tratamento da Covid-19, um ensaio clínico de fase 2. Eu vou discutir mais resultados desse ensaio especificamente numa palestra amanhã de noite, aqui na jornada. E, em paralelo, esse projeto de biotecnologia para desenvolvimento de anticorpos monoclonais. E eu tinha alguma experiência com pesquisa clínica, eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa, então eu sei um bocado sobre como funciona a, a, a tramitação burocrática, né? Mas eu não tinha experiência como líder de um ensaio clínico, que é um tipo de estudo bastante complexo, uma equipe de dezenas de pessoas em várias instituições diferentes. Mas, curiosamente, a coisa funcionou. E essa é uma das oportunidades muito importantes da pandemia, né? Existia uma necessidade gigantesca, premente, e muita gente, mesmo não sendo especialista naquilo, entrou de cabeça e foi ajudar nas pesquisas, no desenvolvimento tecnológico aí. Teve muita coisa interessante que saiu disso, né? Muitas empresas que trabalhavam em coisas completamente distintas que entraram na pandemia e geraram produtos importantes, geraram informações importantes, profissionais de outras áreas. E esse foi, de uma certa forma, o meu caso, né? Para mim foi uma coisa excelente, porque eu aprendi muita coisa. Eu descobri que eu gosto bastante de fazer pesquisa clínica, mais do que eu imaginava, e eu tenho feito planos para a minha carreira de como me envolver mais com esse tipo de pesquisa, né? Eu consegui recursos para financiar esse projeto, e essa é uma outra coisa interessante. Eu sei que a Flávia, possivelmente o Edu, também vão comentar sobre isso, né? As agências de fomento também entraram de cabeça nisso, né? E a gente está numa época muito difícil de financiamento, mas lá no começo da pandemia, ao redor do mundo, os governos federais e locais e as agências de fomento entraram também de cabeça nisso. E eu consegui financiamento para esse projeto. Foi o maior financiamento para a pesquisa que eu já consegui até hoje. Foi quase 10 vezes mais o valor, né, do maior projeto que eu já tinha aprovado anteriormente. E essa foi uma outra coisa comum também com vários pesquisadores ao longo da pandemia, né? Projetos, ideias grandes e com um impacto potencial foram apoiadas por agências de fomento, apesar das dificuldades, né? Isso acabou criando um problema, um desafio para todos os outros cientistas, né? Porque você tem um bolo que já estava ficando cada vez menor para dividir entre todo mundo, e agora as agências de fomento deram grandes fatias para poucos grupos, né? Isso foi crucial para vários países, o Brasil e o DF, responderem à pandemia. Eu não acho que tem um problema nisso, foi crucial. Mas isso cria um desafio gigantesco, que é o financiamento de todo o resto da ciência, que é uma consequência indesejada dessa estratégia, que, de novo, ao meu ver, eu acho que é uma estratégia bem importante, né? Então, eu consegui financiamento, esse estudo foi realizado, né, tanto a parte clínica quanto a parte de ciência básica no laboratório. A parte clínica, a gente já parou o estudo há algum tempo e teve resultados que não foram os que a gente esperava, né? As cenas dos próximos capítulos, convido vocês a assistirem a palestra amanhã de noite para saber mais detalhes sobre isso. Mas a gente tem tido resultados muito interessantes no trabalho no laboratório, no desenvolvimento de anticorpos monoclonais com possíveis ferramentas para diagnóstico e terapia, né? Uma outra coisa muito interessante, eu acho, uma outra oportunidade muito interessante para a pesquisa durante a pandemia, eu acho que eu também vi isso como exemplo na minha própria carreira, que foram as colaborações. Como eu contei para vocês, eu tentei obter amostras de paciente por colaboração, não consegui, resolvi fazer o estudo eu mesmo,
E para fazer um estudo desse, você precisa de muitas informações e não é uma coisa fácil assim que você resolve num dia, vou fazer e no dia seguinte começa a fazer, né? É possível. E esse foi um dos problemas da pandemia, tiveram muitas pessoas que fizeram isso. E a gente teve alguns resultados desastrosos em termos de ciência, comunicação científica e política de saúde pública, por causa de pessoas que foram fazer pesquisa científica sem conhecimento, experiência, com pressa e com finalidades não científicas por trás do que eles estavam fazendo, né? O outro lado ruim dessa moeda aí, de que todo mundo correu para tentar ajudar. Algumas pessoas que correram para tentar ajudar tinham outros interesses econômicos ou políticos e causaram problemas seríssimos em termos de pesquisa, né? Mas, do meu ponto de vista, eu precisava de uma série de colaboração com uma série de profissionais de saúde, instituições, e tinha muita coisa que eu precisava aprender para poder fazer um estudo desse bem feito, né? E ao longo da pandemia, no começo desses estudos, né, eu reforcei algumas colaborações que eu tinha muito importantes, e uma coisa excelente, eu acho que uma oportunidade muito grande da pandemia foi conhecer novas pessoas, novos profissionais e estabelecer colaborações com outros profissionais diferentes. Vários aqui em Brasília, em diversas instituições, no HUB, na UNB, na Secretaria de Saúde, no hospital onde o ensaio clínico foi realizado, por exemplo, o Agarram, no Hemocentro. E várias dessas colaborações vão ficar para além desses estudos, então foi uma coisa bem interessante. E surgiram também colaborações internacionais, né? O ensaio clínico que a gente estava fazendo com plasma de convalescentes era semelhante a ensaios clínicos com plasma sendo feitos em diversos outros locais do mundo. Eu recebi um convite de um dos coordenadores de um desses ensaios para fazer uma colaboração entre diversos ensaios clínicos diferentes. E essa colaboração foi aprovada, a colaboração Compile. A gente está com o artigo submetido, já esperando o aceite da revista. São 8 estudos diferentes de 5 países diferentes. Então, foi uma oportunidade excelente do ponto de vista profissional de interagir, estabelecer colaborações com pesquisadores e profissionais de saúde de diversos outros países, né? É uma situação, uma coisa que seria muito difícil acontecer fora dessa situação de emergência de saúde pública que a pandemia de Covid-19 configurou, né? E isso foi super importante em termos de obter resultados. A gente combinou os resultados de todos os estudos, deu mais de 2.000 pacientes com resultados de todos os estudos, né? Muito mais do que eu conseguiria fazer aqui em Brasília. As estratégias de análise, como tem uma equipe de bioestatística muito forte na instituição que está controlando isso, as estratégias de análise foram muito mais refinadas do que a gente seria capaz de fazer aqui. Então, os resultados científicos são melhores, de melhor qualidade. O estabelecimento de colaborações internacionais é super importante para a carreira dos pesquisadores envolvidos, para as instituições. E, mais uma vez, foi uma fonte importante de recursos, né? Recursos que vêm, por exemplo, uma parte desses recursos vai ser usada para reforma de laboratório na UNB. Então, não só os pesquisadores, mas também a instituição como um todo acaba ganhando com essa colaboração, né? Então, essa história desse projeto traz vários dessas oportunidades, né? E muitas pessoas aproveitaram e eu acho que ainda há muitas janelas abertas para as pessoas aproveitarem oportunidades e se envolverem mais com pesquisa e conseguirem levar para frente essa vontade, esse sonho de fazer pesquisa, né? Tem muita coisa que foi possível durante a pandemia que em tempos normais seria muito difícil, né? Outro exemplo de coisa que foi muito mais fácil ao longo da pandemia, né? Projetos de pesquisa envolvendo a pandemia foram apreciados de forma muito mais ágil pelo sistema CEP-CONEP. Eu faço parte do CEP, da Faculdade de Medicina da UNB.
a gente aprovou projetos de forma muito mais rápida. A UNB, o HUB criaram infraestruturas para poder coordenar, controlar e obter recursos de projetos de pesquisa. Então, não só as pessoas, mas as instituições como um todo também correram atrás de fazer o que fosse possível para poder melhorar as condições para os pesquisadores poderem fazer pesquisa, né? E, por fim, uma outra oportunidade que eu queria trazer para vocês é que a pandemia ela mudou drasticamente a forma como a gente faz comunicação em ciência, né? Divulgação científica. Átila Yamarino, Natália Pasternak e um número enorme de profissionais de saúde e de cientistas se envolveu bastante com comunicação científica. A ciência caiu na boca de todo mundo, né? As pessoas falando de comorbidades, de R0, RT, de primeira, segunda dose. A ciência caiu na cultura geral das pessoas, né? E eu, de uma certa forma, acabei me envolvendo com isso também. Uma disciplina optativa da graduação da medicina, eu comecei a me envolver com comunicação científica, nunca tinha entrado no Instagram na vida, abri um canal no Instagram com os alunos, a gente fez divulgação científica. Esse semestre eles estão entrevistando médicos e pesquisadores para publicação com o IBTV. Então, acho que essa foi a última oportunidade, a última lado bom para a pesquisa, né, da pandemia que eu queria trazer para discussão com vocês. A ciência atingiu as pessoas, muitos dos cientistas e profissionais de saúde saíram daquilo que eles chamam a Torre de Marfim, né, e começaram a se comunicar, dar entrevistas, fazer programas de divulgação científica, que foi uma coisa super boa ao longo da pandemia, na minha opinião. E é isso, eu agradeço mais uma vez o convite, estou aqui à disposição para a gente discutir daqui um pouco. Obrigado, André, foram muito bons seus apontamentos, né? Depois a gente discute um pouco, né? Mas dando seguimento à atividade, passo a palavra para a professora Flávia Xavier. Pode abrir o microfone, tá, professora Flávia? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o Fernando e a equipe pela oportunidade e pelo desenvolvimento da jornada. E eu vou projetar para vocês uma pequena apresentação, deixa eu só... que eu fiz com alguns pontos mais importantes que eu vivi da minha experiência ao longo da pandemia. Bom, então, ao contrário do professor André, eu tenho uma maior vivência na parte clínica, então a minha maior experiência é com pesquisas clínicas e condução de pacientes. E durante a pandemia, a gente teve o desafio de seguir tocando os pacientes do hospital, que meus pacientes são de oncologia, de oncohematologia, fazem quimioterapia. Eu não pude interromper atendimento, na verdade a gente teve que criar toda uma estrutura para proteger esses pacientes e permitir que eles continuassem sendo tratados sem risco de Covid. E isso foi feito. Então, isso é uma das coisas que a gente conseguiu ao longo da pandemia, foi criar uma estrutura de segurança para os pacientes adentrarem ao centro de oncologia, né? Só adentravam pessoas que não tinham febre, que não tinham sintomas respiratórios, e a gente permitiu que os pacientes continuassem sendo tratados. Em paralelo, o Fernando mesmo me avisou, Flávia, tem edital, vamos concorrer aos editais para a gente conseguir, então, né, desenvolver algum estudo clínico, e a gente foi atrás. Então, eu me vi num cenário em que a gente precisava prestar uma assistência, tá, e ao mesmo tempo tinha a oportunidade de fazer pesquisa clínica. E, por outro lado, a gente se viu com vários colegas afastados da clínica por conta de comorbidades. Então, a gente, de uma certa forma, estava sobrecarregado, precisando fazer a nossa função e a daqueles que tinham que ficar afastados, tá? E, ao mesmo tempo, conduzir os pacientes e a pesquisa. Então, a minha experiência foi um pouco mais tensa, sabe, André, do que a sua, eu acho.
Tá? Então, a gente, é um dos pontos que eu quero colocar, né, é que o pesquisador clínico, ele precisa de um apoio importante para manter o atendimento e também fazer a pesquisa clínica. Eu acho que isso é uma oportunidade de melhoria, da gente investir no desenvolvimento da equipe desse pesquisador. Mas vamos começar aqui com alguns pontos importantes. Então, algumas oportunidades. Como vocês observam aqui à direita, esse é o tempo regulatório do Brasil, que já melhorou, né? Então, geralmente, para a gente aprovar uma pesquisa clínica, a gente passa a nossa pesquisa clínica pelo CEP, depois a gente passa pela CONEP e, dependendo do tipo de pesquisa, também pela Anvisa, tá? E depois disso é que a gente vai ter uma aprovação. Então, se vocês observarem, o Brasil é um dos poucos, na verdade, é o único local do mundo em que a gente precisa de dupla aprovação ética para uma pesquisa. E isso trazia para a gente, ao longo desses períodos todos, um atraso nas pesquisas clínicas. E eu que recebo muita pesquisa de fora, estudo internacional, estudo fase 3, a indústria que financia esses projetos não vê o Brasil com bons olhos, muitas vezes, pelo tempo regulatório que ele leva para aprovação, e acaba preferindo outros países para destinar as pesquisas e os recursos. Então, o que a gente teve de bom na pandemia? Logo no início, não foi necessário, os projetos relacionados à Covid, a gente passou a pular o CEP, tá? Esses projetos passaram a ser avaliados diretamente pela CONEP, tá? Então, a gente realmente teve um tempo, o nosso tempo regulatório, se vocês olharem aqui à esquerda, comparado ao do mundo, que era de mais ou menos 10 a 14 meses, a gente passou a ter um tempo muito rápido, tá? Eu coloquei aqui para vocês, eu tive um estudo fase 3, que a gente conseguiu aprovar, a gente submeteu ele aqui em abril, e em junho ele já estava aprovado pela CONEP, e era um estudo clínico prospectivo, grande, foi um estudo multicêntrico que a gente conseguiu aprovar. Tá? Então, a gente observa que é possível no Brasil a gente desenvolver uma estrutura com uma aprovação rápida. Tá? E depois que voltou, com o passar da pandemia e as coisas entrando nos eixos, que a gente voltou até o CEP regulando os nossos projetos, aí já foi um estudo retrospectivo, tá? Eu consegui uma aprovação rápida também, então a gente submeteu esse estudo retrospectivo em dezembro de 2020, tá? E em janeiro o nosso CEP já tinha aprovado, tá? Corroborando o que o professor André falou, né? Que a gente está sendo dada uma ênfase aí nos projetos pelo nosso CEP local, e nesse caso, como era um retrospectivo, a gente não teve a necessidade da CONEP, tá? Esse estudo a gente conseguiu fazer um levantamento rápido dos casos de Covid, a gente fez inicialmente como parte do TCC de uma residente minha de hematologia. Nós levantamos todos os casos que tinham internado no hospital universitário. Desses casos, nós comparamos aqueles dos pacientes com Covid grave que faleceram com aqueles que conseguiram, apesar da internação, terem alta. E nós identificamos fatores relacionados ao prognóstico do paciente. Então, a gente já tem uma análise parcial desse estudo, alguns dados já em publicação de congresso, e a gente está continuando para ampliar o N do estudo, que já é um N grande, é um N de mais de 100 pacientes. Bom, de oportunidade, já foi citado também, foram abertas vários, então, editais de financiamento. Esse estudo fase 3, esse estudo multicêntrico que a gente submeteu, ele foi classificado em nível de importância como o segundo de uma chamada do FAP, e a gente conseguiu um orçamento bom, muito maior do que a gente costuma obter em pesquisas em geral, foi um orçamento de quase 4 milhões de reais. Tá? Só que o que aconteceu? Tá? Que foram alguns problemas que a gente teve. Alguns braços desse estudo precisaram ser interrompidos, vou falar mais para frente, um por falta de insumos e o outro por novos conhecimentos científicos, e a gente acabou não conseguindo dar seguimento para esse estudo. E uma das medicações que a gente precisava usar num dos braços, por conta da pandemia, era uma medicação que é derivada da coleta de sangue, o preço dela mais do que triplicou, e ela ficou escassa no mercado. Então, eu precisei angariar mais recurso para tocar esse braço do estudo. A gente até submeteu ao outro edital, a SNPq, e tentamos outros recursos, e a gente, infelizmente, não conseguiu, inviabilizando, então, o estudo, a gente acabou que nem usou esse recurso. Tá? Mas, apesar desse estudo não ter ido para frente, mesmo com a gente conseguindo esse recurso,
a gente, no projeto do estudo, a gente conseguiu unir os hospitais universitários federais na busca dessa solução do Covid. Então, nós conseguimos um apoio da EBSER-SED, que ajudou a gente a agrupar os diversos hospitais federais. Nós fizemos várias reuniões online na construção desse protocolo, foi um protocolo com mais de 200 páginas, e nesse protocolo a gente conseguiu, além de unir todos os hospitais, a gente conseguiu juntar as opiniões dos diversos especialistas, dos diversos hospitais, diversas especialidades, infectologista, cardiologista, hematologista, intensivista, e montar um protocolo de atendimento de urgência de Covid. Ficou muito bom o protocolo, na verdade, tá? E esse protocolo acabou sendo utilizado, mesmo com o projeto não indo para frente, esse protocolo acabou servindo de base para o atendimento dos nossos pacientes graves no hospital universitário. Tá? Então, ele serviu como um guideline realmente na condução, quando que a gente faz a intubação, qual que é a sequência correta, quais são as medicações, quais são os antibióticos quando vem a fase da infecção secundária, quando é que a gente desmama o paciente do ventilador, então como é que a gente faz a nutrição desses pacientes, então ficou um protocolo muito bom realmente para guiar os pacientes com Covid grave. Então a gente teve, apesar do estudo não ter ido para frente, a gente colheu esses frutos do estudo e da união dos hospitais, mostrando que é possível, que a gente, como EBSER, como hospitais federais, a gente tem a possibilidade de se unir e conduzir grandes estudos federais. Tá? Eu acho que isso fica para a gente aqui da oportunidade. Tá? Outros projetos que não o meu, mas dentro do meu hospital, foram aprovados, tá? E que acabaram dando certo, acabaram indo para frente recebendo recursos. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o projeto do professor Rodrigo, que está dentro do hospital universitário, que trouxe para a gente a inauguração do nosso laboratório de biologia molecular. Tá? Então, ele inicialmente entrou o equipamento do PCR real-time para a gente, para a realização dos testes de Covid, mas vocês observam que é um laboratório que vai ser muito importante depois da pandemia, na condução de outras pesquisas, de exame para os pacientes. Então, isso fica de importante, o recurso veio realmente da pandemia. Bom, e aí para conversar um pouquinho dos desafios, eu falei para vocês que o nosso estudo precisou ser interrompido. Tá? Vamos ver por que esse estudo precisou ser interrompido, quais foram os fatores. Então, inicialmente, esse estudo era formado de 4 braços, a gente tinha um braço que era todo esse suporte de protocolo que eu falei para vocês, de melhor atendimento clínico do paciente internado. A gente tinha um braço que ia avaliar a medicação hidroxicloroquina, um braço com hidroxicloroquina e azitromicina e um braço que ia avaliar a imunoglobulina, tá? Então, logo que o nosso protocolo foi aprovado pela CONEP, vocês observam que não demorou tanto, tá? O exterior ainda é mais rápido que a gente, então eles liberaram, logo em seguida, foi coisa de uma semana, eles liberaram os resultados do Recovery, do Solidarity, que são estudos internacionais fase 3, mostrando que a cloroquina não funcionava. E nós, como pesquisadores, temos a responsabilidade de interromper estudos clínicos, tá, que não tragam benefício para o paciente. Então, foi isso que a gente fez. A gente interrompeu, tá, os braços relacionados à hidroxicloroquina, não chegou a ter nenhum paciente com o uso da medicação por responsabilidade de investigador. Tá? E nós tentamos, então, dar seguimento ao 4º braço, que era o braço da imunoglobulina, para avaliar o uso da imunoglobulina no paciente com Covid-19. Tá? E o que aconteceu é que, de problema durante a pandemia, é que as pessoas não iam mais doar sangue, tá? As pessoas estavam isoladas, então a gente tem uma baixa quantidade de pacientes doando sangue, a imunoglobulina é um hemoderivado, tá? Então, a imunoglobulina se tornou escassa no mercado e as que sobraram, o preço era muito alto. Então, mesmo conversando diretamente com os fornecedores, eles me diziam, não tenho imunoglobulina suficiente para fornecer para um estudo do tamanho de vocês. Tá? Então, para a gente comprar de vários, o preço muito alto, a gente precisava de mais recursos. Praticamente mais do que duplicou, tá? Dos 3 milhões e 900 estimados inicialmente para a condução de estudo, precisaria do dobro para a gente conduzir um estudo só com esse braço da imunoglobulina, tá? Que não estava disponível para comprar. Então, isso foi um problema, a gente precisou, então, interromper o outro braço do estudo. Tá? Bom, outros desafios que a gente enfrentou foi o comprometimento de estudos que não estavam relacionados com a Covid. Tá? Então,
toda a atenção foi dada para os estudos de Covid, tá? E muitos estudos, eles tiveram que entrar na fila, tá? Os estudos clínicos não relacionados, entrar na fila, esperar mais tempo para serem avaliados, então isso aconteceu, tá? Aconteceu de muitos estudos haver recomendação, inclusive de sociedades internacionais, de não recrutar pacientes em pesquisa clínica durante o período da pandemia, de evitar que os pacientes fossem de forma desnecessária ao hospital, tá? Então, acaba que houve um prejuízo, mesmo que não intencional, no sentido de proteger as pessoas, né? Mas houve um prejuízo da condução dos demais estudos clínicos. Tá? Outra coisa que a gente enfrentou é que os estudos, por exemplo, estudos de carticel, estudos que você precisa de suporte de UTI, a gente não tinha UTI. Quem não viveu isso? Qual o estado que não viveu o momento em que você tinha todos os leitos de UTI ocupados? Como é que você ia segurar um leito para um estudo clínico que poderia ser utilizado? Então, esses estudos que necessitavam leitos de UTI também tiveram que ser temporariamente, né, interrompidos, tá? Pausados. E houve a dificuldade daqueles estudos que já estavam em andamento de você seguir os pacientes, porque se o paciente não podia ir ao hospital de forma desnecessária, tá, você tinha que fazer um segmento de compliance à distância, veio a teleconsulta, que aí eu acho que veio no sentido de ajudar a gente também, tá? Mas não é a mesma coisa de você estar vendo o paciente presencial, examinando o paciente. Então, essas foram algumas dificuldades para os outros estudos clínicos que foram enfrentados. Eu acho algumas outras dificuldades que eu nomeei aqui também, tá? Para o pesquisador clínico, tá? Mais acho que do que até para o pesquisador básico, como a gente tem que tocar a parte clínica dos pacientes e fazer a pesquisa, era muito importante uma equipe destinada para a pesquisa clínica, destinada para isso, eu acho, tá? Que pudesse realmente dar todo o apoio. Fica muita coisa ainda por conta do PI, muita coisa de registro burocrático, muita coisa de papelada. Então, a gente precisava realmente ter um maior suporte, não só na pesquisa relacionada à Covid, mas a pesquisa clínica em geral, tá? A gente continua não tendo ainda apoio de estatístico. Então, se a gente não consegue recurso, a gente tem dificuldade ainda de apoio estatístico. A gente teve uma dificuldade durante esse estudo multicêntrico, que foi conseguir um comitê independente também, tá? Porque o comitê independente ele não pode ter relação com a faculdade, né? Ele realmente tem que avaliar o estudo clínico e as pessoas não recebem nada por isso, então às vezes é difícil você conseguir pessoas para participar e fazer a avaliação dos dados, mas depois de algum tempo de tentativa a gente acabou conseguindo montar, tá? A gente precisa de apoio para coleta de dados. A gente vê que na faculdade, muitas vezes, quem ajuda a gente são os próprios alunos, né, alunos de iniciação científica, e os alunos ficaram proibidos, né? Eles não podiam ir para o hospital, não estavam vacinados, não tinha EPI para todo mundo, né? Então, assim, a gente não pôde contar com esse apoio. Então, realmente, a coleta de dados, e não tendo uma equipe específica para isso, ela é um desafio que a gente ainda precisa realmente melhorar, tá? E a coleta de dados na Covid é mais complicada, porque para você adentrar as áreas de Covid, você precisa de EPI, né? Você precisa ter todo um cuidado, não pode ser uma pessoa destreinada para fazer isso. Bom, além de tudo isso, a gente fez um estudo retrospectivo sem necessidade de recurso, a gente fez de recursos próprios, né? Então, agora que a gente tem os dados, para publicar o estudo, você precisa concorrer a um novo edital. Tá? E nem sempre você é selecionado. Então, a publicação dos estudos clínicos também é cara nas revistas. Tá? Então, são coisas que vale a pena a gente também colocar como desafio, que o pesquisador, mesmo ele conseguindo fazer um estudo bem barato, depois qualquer tipo de publicação tá? É bastante caro, muitas vezes em dólar, enfim, é outro desafio que a gente tem, que não acaba só na coleta dos dados. Bom, recentemente, o HUB também incorporou com uma boa intenção, né? A EBSER incorporou com uma boa intenção de levantar e ter todos os dados dos seus pesquisadores num único sistema. E de sugestão, como os dados são muito parecidos com a da plataforma Brasil, seria bastante interessante se houvesse uma integração entre os sistemas, né? Porque acaba que a gente, como pesquisador, a gente tem que preencher a plataforma Brasil e depois tem que preencher todos os dados da plataforma da EBSER e do EBSER também, para a gente poder viabilizar o estudo. Então, também como sugestão, eu acho que para desburocratizar, às vezes, não sei se é possível, né?
a gente ter realmente uma integração entre essas plataformas, tá? E coloquei por último a questão da carga horária do médico, né, que é um médico que, como eu comentei com vocês, o médico, e não só médico, equipe de enfermagem, outros que querem fazer pesquisa clínica, e muitas vezes a gente não tem uma carga horária destinada para pesquisa clínica, porque a gente está totalmente voltado ali para o atendimento. Então, é importante, tá, lembrar que o médico pesquisador clínico está atendendo também os pacientes no dia a dia, ele precisaria ter um horário destinado aí para pesquisa clínica, dentro da sua carga horária. Bom, como conclusão, eu acho que a pandemia trouxe, tá, teve bastante oportunidades da gente desenvolver pesquisa, tá, da gente compreender, manejar e controlar a pandemia, haja vista que agora com toda a vacinação, tudo que a gente aprendeu, máscara, protocolos, o manejo ficou mais tranquilo, as pessoas estão realmente mais protegidas, tá? Viabilizou a abertura de editais de financiamento, tá? E mostrou que, ao fazer pesquisa, você realmente conseguiu controlar uma pandemia como essa. Então, mostrou a importância da pesquisa no Brasil e no mundo, tá? Contribuiu para a gente mostrar que é possível a melhoria dos tempos regulatórios no Brasil, tá? E é possível também a gente incorporar tecnologias de formas mais rápidas, tá? Do que daquele longo período que a gente geralmente leva para conseguir, tá? De dificuldade, a gente teve questão de insumos, falta de recursos, né? Alguns medicamentos que precisavam ser utilizados em estudos clínicos que faltaram, porque eram consumidos na Covid, por exemplo, tá? Por exemplo, o tocilizumab, tá? Que é medicação básica para estudo de anticorpo monoclonal tipo BITE, para CARTICEL. Então, algumas medicações faltaram no mercado e inviabilizaram alguns projetos de pesquisa ou levaram à pausa desses projetos de pesquisa, tá? Muitas vezes, como eu já mencionei, os projetos não relacionados à Covid acabaram sendo prejudicados de forma indireta, tá? E há necessidade ainda, como há na pesquisa fora da Covid, de destinar realmente uma equipe para aquele pesquisador, recursos específicos, tempo, tá? E ajuda, né, da equipe na coleta de dados. Então, acho que são coisas de oportunidade de melhoria aí para a gente. Mas, no geral, tá? Eu acho que o resultado foi positivo. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que é possível fazer uma grande pesquisa multicêntrica, unir os hospitais federais, trabalhar em equipe, montar protocolos juntos, tá? E trabalhar para os melhores resultados, para a proteção do paciente, proteção dos profissionais de saúde e manter o funcionamento dos hospitais durante toda a pandemia. Obrigada. Obrigado, professora Flávia. Então, para finalizar as palestras e iniciar as discussões, passo a palavra ao professor Wildo Navegantes. Gente, obrigado aí, Fernando, Deide, Samira, pela batalha de vocês na organização da 20ª jornada, do convite. E estar aqui ouvindo os dois colegas, ótimo, essa oportunidade e bom interagir. Eu vou fazer, dentro da lógica do que a gente estava prevendo, eu vou aqui apresentar alguns slides e, por favor, espero que até meio-dia a gente consuma toda a informação, tá bom? Eu só peço que vocês confirmem se vocês estão vendo. Sim ou não? Deu para ver, agora não mais. Não, saiu? Saiu a apresentação. Professor. E aí? Nossa. Foi? Foi. Tá bom, então eu mudei um pouco o título, mas como fazer pesquisa em tempo de pandemia, né? E aí eu vou tentar ser bem objetivo, mas em que sentido, né? É como eu pensei na perspectiva de compartilhar com os colegas aqui, com quem está assistindo, que estratégia e que tática, digamos assim, nós usamos para poder se viabilizar dentro da pandemia. Então, primeira coisa, o meu background é de trabalhar com epidemias e com pandemias. Então, eu passei 10 anos no Ministério da Saúde trabalhando com epidemias e com pandemias e com doenças infecciosas, antes de vir para a UNB eu só tenho 9 anos de casa. Então, a primeira coisa que eu sempre ouvi dos meus orientadores, meus mentores, é procure lacuna no conhecimento. O que é que está faltando de evidência ou intervenção
para poder você, de fato, ter um bom projeto de pesquisa e ir para frente. A outra coisa é a identificação de potenciais financiadores, né? E pense sempre, é o senso de oportunidade que, em geral, a pesquisa brasileira não tem, tradicionalmente. Aqui sempre está muito aquém da Europa, muito aquém da América do Norte, parte da Ásia, na perspectiva de estar em condição de sair rapidamente para dar resposta. Outra coisa que a gente claramente entende é que fazer pesquisa no Brasil, na universidade, pressupõe duas coisas. Primeiro, uma dedicação administrativa para fazer a máquina andar. Segundo, a escolha, a renúncia, porque você tem que escolher parte do seu tempo para, inclusive, aprender a fazer gestão de projetos de pesquisa na universidade, que tem outra... Uma coisa que eu não consegui pensar em outra palavra do que paciência. Paciência e perseverança para você, de fato, permanecer. E uma coisa super estratégica, pensar perguntas de pesquisa que a gente tenha projetos guarda-chuva que podem ser imensos do ponto de vista da sua concepção, mas tentar viabilizar na perspectiva de você ter condição de responder boas perguntas de pesquisa. Aí, estratégia separada das táticas, né? E aí, porque eu vou falar isso, eu já comento com vocês. Uma coisa da tática interna, da nossa organização interna, e um pouco da tática da organização externa. Pegando experiências internacionais, onde eu tive a oportunidade de ter colaborações e orientação. Então, a organização interna, lê, estude, gere experiência para você poder ter boas perguntas e boas pesquisas, né? A outra coisa é que conte com a equipe. Você sozinho, meu orientador, um dos meus mentores me diz, olha, Wildo, você sozinho está mal acompanhado. Então, a ideia é que você não vai fazer coisas nenhuma sozinho. Então, você só consegue fazer as coisas em equipe. Então, professores, pós-docs, PhDs, mestrandos, corpo técnico, entrevistadores, no meu caso, e várias outras pessoas, motoristas, gestores, um monte de gente que não dá para a gente enumerar aqui. A oferta do seu tempo pessoal, né? Numa pandemia, pressupõe que você tem que trabalhar muito mais como servidor público na área da saúde para suprir a necessidade da sociedade que você disse lá atrás que iria cuidar, que você disse lá atrás que ia se dedicar quando você fez o concurso. Então, precisa um pouco mais de intensidade e não menos intensidade. Outra coisa é conhecimento prévio, né? Então, eu comentei rapidamente que eu já tinha 10 anos de arrasto, digamos assim, né? De formação na área específica e conhecimento da máquina. Que máquina é essa? A máquina administrativa de possíveis financiadores e a máquina administrativa que a gente já viu os percalços internos da UNB e, por isso, usamos algumas táticas para resolver. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar é a organização externa. O RSI é Regulamento Sanitário Internacional, isso é uma legislação já antiga, eu diria para nós, na área da ciência, que desde 2015 foi instaurado pela Organização Mundial de Saúde a partir do interesse dos países, isso, né, lembrando, foi pós 11 de setembro, e esse regulamento entra em vigor 2 anos depois, e o que é que a Inglaterra percebeu muito claramente? E colocou aí na sua legislação, inclusive, eu vou citar o exemplo que eu passei por isso, né? Na influenza pandêmica, ou seja, na pandemia de 2009, um colega, John Ball, que é um pesquisador da Universidade de Nottingham, recebeu do MRC, do Reino Unido, a orientação que, por se tratar de uma pandemia, né, de uma SPIN, de emergência de saúde pública de interesse internacional, automaticamente um dos órgãos financiadores de pesquisa do Reino Unido são obrigados a liberar e identificar parceiros de pesquisa para desenvolver soluções. E olha que na pandemia de 2009, naquele momento, o Reino Unido não sofria tanto assim, mas isso é uma legislação obrigatória que não depende de lei, como aconteceu no Brasil, e não depende de contingenciamento ou não de recurso, como acontece aqui no Brasil. E aí, não deu tempo de eu me organizar para aquela pandemia, eu estava saindo ali do Ministério da Saúde, terminando de me formar, digamos assim, e fazer meu concurso aqui. E ele disse, aí quando estourou o Zika vírus, em 2015, eu tinha feito uma colaboração com um colega de Nottingham também para a influenza, e aí no Zika vírus ele volta a entrar em contato comigo e diz, olha, Wildo, de novo, tem uma grana aqui, coisa e tal, vamos montar um projeto, a gente monta o projeto, e termina que esse projeto é um projeto guarda-chuva, que o André Nicola até fez parte também conosco lá na época da pandemia do Zika, e onde eu passo para o segundo aspecto, que é o NIH, como grande financiador de pesquisa pública no mundo. O que é que eles entendem? Se nós temos pesquisadores em campo fazendo tal temática, eles podem ser induzidos a responder uma pandemia. Então, eles não... Para alguns pesquisadores, o NIH, uma carta pequena,
eu estou ouvindo meu áudio de volta aqui. Não sei se a organização pode fechar aí. Então, os pesquisadores lá são perguntados se eles querem ajudar a resposta. Aqui não, aqui você tem que esperar o edital público sair. 3 meses depois. Aí o CNPq, por exemplo, o edital saiu 8 meses depois. Uma pandemia já instaurada desde janeiro, fevereiro, e a gente ainda patinando do ponto de vista governamental. Então, só para dar um exemplo, esse professor, né, um professor que é chefe do departamento de Yale, que foi meu orientador, ele trabalha com uma área que gera evidências em muitas coisas desde 96. Então ele me disse, um dos meus mentores, disse, olha, Wildo, quando você estiver na universidade, identifique uma lacuna de pesquisa que ninguém esteja estudando, uma área que possa servir como um grande sítio para gerar evidência, e que você possa ter parceiros para poder fazer essa evidência funcionar e gerar resultados. E a outra coisa é que fique muito alerta para a captação. E uma forma de gerar ideias é você ler e você estudar. Então, passou o artigo na sua frente, pode não ser do seu interesse, não ser da sua área, leia. Porque provavelmente um método, uma forma de análise ou uma pergunta como foi construída pode te estimular a pensar das suas coisas. Então, outra coisa, projetos, aqui no DF em particular, e aí eu falo como testemunho, né? A gente sabe que esse plano dos ministérios, todos os ministérios, independente da gestão atual, não conseguem executar o seu orçamento. E aí, sempre entre outubro e novembro, os orçamentos estão sobrando, independente de pandemia. E o que precisa é que a universidade, nós, aprendamos que isso existe e que nós nos preparemos antes com projetos guarda-chuvas já autorizados no Comitê de Ética, já ultrapassados as suas estruturas, né, tradicionais, onde que vai coletar o dado, onde que vai botar, se tem freezer, se não tem, senão a gente vai continuar patinando. Essa é a ideia central, nos preparar, porque diferente de outras universidades que ainda precisa pagar passagem, precisa vir aqui para falar com os parceiros, né, parceiros institucionais, a gente não precisa pagar passagem, a gente é usado por esses parceiros, muitas vezes, e a gente tem que fazer, usado num bom sentido, né? É chamado para fazer parte de comitês, de avaliação de projetos, ou de sugestões de políticas públicas. E naquele momento que a gente pode fazer o contrário, quer dizer, olha, lembra aquela política pública que você queria enfrentar lá atrás para gerar evidência em saúde? Será que agora não é o momento oportuno? Para isso, não adianta chegar lá pedindo recurso agora em novembro, porque a gente sabe que a UNB não recebe recurso agora em novembro em condição de execução, devido ao nosso tecido administrativo, que é bastante complexo de fazê-lo andar. Então, o que é que eu trouxe aqui para a gente? Uma ferramenta do planejamento de um pesquisador, de um consultor, né, em gestão, que ofertou para a Universidade de Stanford na década de 60, como é que a gente pensa algumas coisas? Então, eu dividi aqui rapidamente fenômenos internos, que é da nossa organização, fenômenos externos, que a gente não consegue resolver, né, mas temos que perceber e sentir, e como é que nós avançamos do ponto de vista de ajuda ou se isso atrapalha, né? Então, aquilo que ajuda ou aquilo que atrapalha, eu não preciso falar do que ajuda, porque o que ajuda é fácil, eu tenho que me preocupar para resolver as coisas que atrapalham. Então, eu busco as fraquezas para resolver e as ameaças para pensar o que fazer com elas. Então, isso está sendo usado cada vez mais claramente no mundo. E eu faço isso já há algum tempo, na vida particular e na vida profissional também. E penso sempre nas ameaças e nas fraquezas. E o grande medo é quando essas duas coisas se juntam. Lembrando que as ameaças são externas e as fraquezas são internas. E o que, na maioria das vezes, nós conseguimos fazer é mexer ou tentar mexer nas internas, nas fraquezas. Então, dito isso, olha essa distribuição de oferta de recurso no Brasil, sendo ela o Ministério da Economia, Ministério da Educação ou CNPq, controlado pelos Ministérios da Economia. Se você botar isso no tempo, em plena pandemia, apesar da fala do André comentada, a oferta de recurso, ela foi desproporcional ao que já foi na história. Então, em que história? Em 2015 foi quando o Brasil é invadido, digamos assim, na emergência do Zika vírus, e a resposta qualificada do Zika vírus, com certeza, ela foi mais custo-efetiva naquele momento do que a pandemia agora. Isso independente de padrões ideológicos, mas, claro, se eu tenho mais oferta, eu tenho mais organização e mais gente estudando, a resposta do país, internacionalmente, foi melhor reconhecida do que foi hoje, né, para a pandemia de Covid-19.
Então, eu tentei separar aqui, rapidamente falando, o que seriam ameaças e o que seriam fraquezas. Apesar dessa situação do Brasil de financiamento desabando, desprestígio à vida como um todo, né? Você tem que dizer que as pessoas não podem buzinar na frente do hospital, porque tem pessoas sendo atendidas, que médicos que estão trabalhando, enfermeiros que estão trabalhando, precisam de respeito e descanso para uma sociedade, é inimaginável que isso precisasse voltar a acontecer, né? Ou seja, a guerra da vacina aconteceu com um propósito muito atrás e dezenas de anos depois a gente volta à mesma coisa. Fora a ambiência política e da gestão. A situação internacional, que por vezes pode ser boa, por vezes pode ser ruim. Então, um modelo de crescimento exacerbado, onde as empresas estão, de fato, pautam o que é a indústria, né? O que é que eles querem, isso a gente tem que entender como realidade. A boa concorrência para geração de conhecimento, então, quando nós pensamos aqui, provavelmente nós pensamos muito oportunamente a semelhança dos ingleses, dos japoneses, dos chineses, da América do Norte, da boa Europa. O problema não é só pensar, é conseguir fazer o raciocínio, a sua pergunta de pesquisa ser executado no tempo oportuno para intervenção, para melhoria, né? Então, isso pode ser uma boa concorrência. Por outro lado, isso gera concorrência para acesso a recursos, externamente também. E pensando na universidade como fraquezas, né? A demora para sentir o esforço de guerra. A pandemia é um esforço de guerra. É um esforço equivalente a uma guerra, uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial, que não queiramos que isso volte a acontecer, mas eu diria que não só a universidade, mas nós ficamos algum tempo, eu não vou ter tempo aqui para falar, talvez eu fale hoje à noite, algum tempo anestesiado para perceber que 1.000 óbitos por dia na Itália, 1.000 óbitos por dia em Portugal, isso eu estou falando de janeiro e fevereiro, tá bom? De um país montando 2 hospitais de 4.200 leitos em pouco tempo, com transmissão nosocomial intrahospitalar, né? Nosocomial, adoecendo profissionais de saúde. Não ia dar certo. E que não tinha nenhuma novidade. E que não houve nenhuma falta do ponto de vista do Regulamento Sanitário Internacional, a que todos os países seguem. A China ofertou a notificação oportuna na sua página, do jeito correto. Ela não fez isso em SARS-CoV-1. Eu tive a oportunidade de trabalhar no SARS-CoV-1 no Ministério da Saúde. Dessa vez foi oportuno. O mundo ficou sabendo oportunamente. Agora, como o mundo se organizou para responder, é que foi o grande dano. Então, a pandemia, ela precisa, ou ela impôs e demonstrou para a gente que alguma velocidade administrativa, aí eu estou falando aqui com ou sem Finatec, precisa mudar. Ou seja, alguma coisa precisa ser incorporado do que a gente aprendeu até aqui a fazer. Senão, a gente vai continuar errando. A ambiência para a gestão e captação de recursos no tempo necessário também tem que ser organizada. Então, uma unidade geral de projetos que assessore os professores para que eles não precisem ficar gastando energia no final, acho que a Flávia comentou sobre isso, né? O quanto o pensador, o pesquisador, o professor e a sua equipe precisam gastar energia com coisas menores, não menor do ponto de vista da importância, mas administrativamente tem outro plano, ou deveria ter outro plano. Eu converso com o André sobre isso, outros colegas, Luiz Romero, lá na Tropical, é muito comum. Então, para a gente não perder mais tempo, o que é que eu penso separando essas duas coisas? Do ponto de vista do que vem de fora, do que é externo, das ameaças, né? Mapeie e capte. Mapeie onde é que você pode conseguir, capte o recurso se for possível. E use isso como impulso, para você dormir e acordar achando que no dia seguinte você tem que fazer melhor. Porque senão as vicissitudes que você passou no dia anterior só vão te atropelar. Então, fazer pesquisa em um mundo que pesquisa, ensino, ciência e tecnologia não é prioridade, não deixa de ser uma teimosia, mas uma bela insistência para a gente ajudar, né, a população mais frágil. Pense em projetos guarda-chuvas, não só no seu projeto. Pô, eu sou da Hemato, tem uma galera da Imuno, tem uma galera da Infecto, tem uma galera da Dermato. Como pensar projetos maduros para que a gente não precise identificar os parceiros no meio do caminho. Isso é uma coisa, claro, que depende das parcerias, como o André comentou, internas e externas, né? Mas também depende de estímulos institucionais. Nós temos poucos estímulos institucionais, eu diria, na universidade, para a gente entender as nossas potencialidades. E, às vezes, quando nós descobrimos as potencialidades, o timing já passou. Colabore. Eu tenho uma dívida com o André, que ele me pediu umas amostras que eu ainda não tive só tempo de separar, mas uma hora eu pago minha dívida. Inovação. Se for fazer pergunta velha, não faça. Para você não fazer pergunta velha,
tem que ler, tem que estudar, tem que estar afinado com o conhecimento. E outra coisa é equipe. Sem equipe eu agradeço, eu apenas coordeno um time, mas na verdade tenho vários parceiros e sem eles eu não faria absolutamente nada. Não é um time pequeno. Para uma parte dessa pesquisa nós estamos falando de 62 pessoas envolvidas, é muita gente. Então, para essa parte das vulnerabilidades, né, das fraquezas internas, eu tentei ao longo de algum tempo fazer algumas coisas. A gestão de dados, uso o REDCap, que agora o HUB também usa. Não coleto mais dados via papel, coleto isso em tablet. Onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso em 2001, tá certo? Mas eu só consegui orçamento e estrutura, botar isso em prática em 2016. O laboratório de diagnóstico molecular, que a gente captou recurso, a gente, quando eu digo aí, em respeito à superintendente, a doutora Elza, que no final da primeira gestão dela, da superintendência, né, do EBC, a gente conversando, ela também colabora no mesmo núcleo Medicina Tropical, onde eu participo, né, ela sonhava em ter algumas coisas que pudessem ser marcas institucionais. Eu disse, olha, uma grande marca institucional é você conseguir montar um laboratório de diagnóstico molecular. Então, ela, ao saber disso, e quando surgiu a oportunidade, ela entrou em contato comigo, com o Radar, que a gente tinha conversado isso juntos, o Rodrigo Radar, para poder botar isso para andar. E pela primeira vez a gente conseguiu botar um laboratório do zero, em pé, em 6 meses. Então, em 6 meses, esse laboratório foi montado. Nenhum laboratório foi montado em 6 meses que não fossem físicos, como esse foi, não container, né? Em tão pouco tempo. Isso não está anotado em lugar nenhum, mas ninguém relata que tenha conseguido fazer isso dentro da universidade. A outra coisa, eu tenho 2 gerentes de projeto para tocar parte do componente de ética, submissão do projeto no HUB, assessoria na parte administrativa, contratação e regulação dos recursos humanos, compra de plástico, tomada de preço. Mas isso daí, todos os recursos, quase todos eles, que parte disso é CNPq e OPAS, que tem outra forma de execução, precisa usar a estrutura da universidade. A universidade, lá atrás, pensou em criar a Finatec foi criada, mas ela ainda, como uma fundação, a sua velocidade administrativa ainda é inferior à necessidade para uma pandemia. E aí ela não dá essa resposta toda do que a gente acredita que dá. E aí, se a gente não montar a nossa estrutura, então eu tenho gerente de TI, é quem toca o REDCap, eu tenho gerente de hardware, é um rapaz que toca a parte de atualização de computador, ver se os tablets estão funcionando, se estão carregados para o dia seguinte, se eu vou aumentar ou não vou aumentar HD, tudo isso aí tem que ter uma pessoa para fazer. Deveria ser a universidade a me ofertar. Como a universidade não tem essa capacidade, a gente cria capacidade. Para isso, precisa de mais recurso. E aí, manter esse recurso funcionando é complexo. Então, eu tenho uma auxiliar administrativa que faz toda a parte de checagem, todo dia do campo, quando o pessoal volta, para saber o que é que eles precisam usar no dia seguinte, se vai precisar de mais de plástico, se mais caneta, se vai precisar do quê, para poder fazer a Finatec contratar, porque a gente sabe também que o mercado está muito quente. Então, plástico hoje, para você comprar, não chega em pouco tempo. Então, é tudo planejado com entrada e saída. 6 pós-doutorando funcionando, vários projetos de doutorado, com uma equipe muito grande. Mas, para isso, precisa de ter gente, né? E essa sensibilidade. Eu não espero que a universidade vá me dar isso no tempo que a gente sabe que ela precisa. Então, se a gente não criar, e essa experiência eu aprendi muito tempo atrás, na Fundação Oswaldo Cruz, quando eu vi, meu orientador na época, trazer um planejamento de como é que eles iriam financiar ou cofinanciar via pesquisa o custeio de combustível, aluguel de carro. Mas isso não deveria ser a Fiocruz ofertando, ou como a UNB ofertando, ou qualquer outra instituição ofertando? Teoricamente, sim. Quando não tem, você quer fazer pesquisa, você tem que captar e botar recursos para isso. Não tem muita saída. E aqui as instituições envolvidas, né? Claro, aí eu vou agradecer, puramente agradecer. Então, a instituição de onde eu venho, a Faculdade de Ceilândia, que dentro da UNB, a EBC, a doutora Elza, o próprio Fernando, a professora Deide, assim, de braços abertos, assim, abriram as portas para isso. O Núcleo Medicina Tropical, na figura do diretor e coordenador do núcleo, Gustavo. Os ARICs, o André se lembra, isso foi um acrônimo criado durante a pandemia do Zika. Hoje nós mudamos. Antes era Zika vírus em arbovírus, uma corte de arboviroses. Hoje é Zika vírus, arbovírus e outras infecções. E essas outras infecções permitiu incluir a Covid.
Parceria institucional, então, eu só faço pesquisa aplicada à necessidade do serviço. Então, se o serviço, de onde eu vim originalmente, né, não precisa daquela pergunta de pesquisa para agora, eu não faço. Eu só faço o que eles precisam para agora. E os financiadores, com isso, facilita a captação. A FAPDF, o MEC, que deu origem ao laboratório de biologia molecular, e outras estruturas foram criadas, né? O CNPq, de um projeto com a população privada de liberdade, a OPAS para a contratação de técnicos para fazer linkagem em base de dados, e o que eu gostaria de demonstrar aqui para todos nós é que a gente não esqueça que essa escada não está finalizada, ela é contínua, e a nossa preocupação é que essa escada seja rolante para baixo, e você tem que subir essa escada. Então, toda vez que eu me sinto que essa escada está ligada com uma escada rolante e descendo, me incomoda absurdamente e eu tento correr mais. Eu sei que com isso gera renúncia lá de trás que eu comentei, porque algumas coisas você tem que deixar de fora da sua vida. E aqui, obrigado de algumas colaborações que foram feitas. Então, isso aqui foi uma publicação que a gente alertou a Esplanada dos Ministérios em 14 de março de 2020. Nós projetamos qual seria o tamanho dessa pandemia. Em um ano, nós erramos por 16 mil casos. Lá, nós já dizíamos que teríamos mais do que 180 mil casos. Isso aqui é uma colaboração com o Estudo de Física, que é outra coisa que o André comentou. O professor Tarcísio, um colega da Física, que chegou lá, antes do período da pandemia, a gente fez uma modelagem para sarampo e entregamos para o Ministério da Saúde. A OPAS estava presente, pediu ajuda para fazer para os outros países, não deu tempo que a pandemia chegou. Então, a gente abre uma colaboração com a OPAS e aí a gente faz um modelo matemático de modelagem para impacto e entregamos isso para o Ministério da Saúde, dia 20 de fevereiro, para o Ministério das Forças Armadas, dia 22 de fevereiro, para a BIM, para a Casa Civil, para todos os responsáveis, no momento lá atrás. Para isso acontecer, esse artigo da direita, a Luciana Guerra Galo, que é uma ex-doutoranda minha, junto com os professores Regina, Henrique, que tem uma expertise fenomenal, Gustavo nessa direção, fizeram uma rápida revisão de literatura de parâmetros, porque os parâmetros que nós recebíamos eram basicamente chineses, ou seja, com estimativas absurdamente altas, a gente ficava, será que é isso tudo? E foi, né? Mais de 600 mil óbitos. E aqui, abaixo, algumas colaborações institucionais antigas, mentores meus antigos, que a gente volta à expectativa de querer colaborar para responder alguma coisa, e a gente trabalha para entender a efetividade das vacinas que estão em curso no Brasil. Então é isso aí, obrigado. Não sei se eu ultrapassei muito tempo e fico à disposição para a gente conversar. Minha internet deu uma falhada aqui. Foi a internet. Professor Hildo, parabéns, muito obrigado pela apresentação. Antes de passar as discussões, eu gostaria de fazer uma colocação assim. Todas as falas foram muito importantes, né? Tocaram em diversos pontos que deveriam ser tocados mesmo. Nós vivemos um processo, né? A pandemia trouxe uma série de dificuldades para o mundo, trouxe uma série Acho que caiu. Desculpa, a internet está falhando agora. Aqui. Fernando, você caiu novamente. Eu tive que trocar de computador aqui porque a internet do meu computador ali não estava rodando. Mas, voltando um pouquinho, eu agradeço a vocês pelas falas, eu acho que foram muito importantes. Nós passamos por um momento de muita dificuldade, né, nós todos, de muitas perdas, desde o início de 2020. As unidades de saúde sofrem, os profissionais de saúde sofrem, a população como um todo sofre, né? Ao mesmo tempo, muitas oportunidades surgiram, né? A gente sabe que houve um deslocamento aí, direcionando toda a força para a Covid,
e uma dificuldade de realização de outros estudos, né, como a professora Flávia colocou, realmente a gente sentiu esse impacto, sentimos mais ainda esse ano, quando a gente observa que a produção em outras áreas mais distantes da Covid caíram bastante, né? Mas é um momento de aprendizado muito grande que a gente passou. Então, todas as dificuldades administrativas foram percebidas, a questão da necessidade de capacitação dos pesquisadores também, para que tenham projetos mais robustos, né? A ideia do Wildo foi maravilhosa, né? A gente trabalhar mais em projetos grandes, guarda-chuva, que facilitem as aprovações de projetos em editais, o que fortalece a nossa capacidade de captação de recurso. Internamente, a gente tem trabalhado na estruturação de um serviço de apoio ao pesquisador, já disponibilizamos pesquisadores consultores e estamos incorporando, Flávio, o serviço de apoio estatístico, tá? Logo, logo a gente vai ter aí pelo menos 2 horários de estatístico durante a semana, é o que a gente consegue fazer nesse momento, mas a gente vai evoluir nisso, né? Então, os processos vão se aperfeiçoando e nossa capacidade de gestão de pesquisa, de captação de recursos e de geração de evidência, e de cada vez termos mais produtos importantes, vai crescendo. Tá? E, então, ao falar isso, agradeço aos palestrantes e vamos iniciar, então, as discussões. Vamos às perguntas, né? Quero deixar claro também para os palestrantes que, se cada um tiver pergunta para fazer, fiquem à vontade de colocar em discussão qualquer questão que foi discutida aqui nas falas de cada um de vocês. Tá? Uma pergunta aqui colocada pela professora Deide, que é muito pertinente, né? Como estimular os nossos jovens graduandos ou graduados a buscarem a formação em pesquisa clínica para atuarem como assistentes em pesquisa em diferentes funções. Vejo que é um nicho importante e em Brasília... Tá. Então, como estimular nossos graduandos e nossos graduados recém-formados, mais inexperientes, para buscarem o caminho da pesquisa? Pode falar, André. Eu queria falar um ponto específico aí. Eu vi que a Deide perguntou, jovens graduandos ou graduados? Um ponto bem específico aí da resposta a essa pergunta, eu acho que faz muito mais sentido a gente agir no ponto dos graduandos do que no ponto dos graduados. Por exemplo, na área de medicina, para você formar um pesquisador, um dos principais caminhos, não único, mas um dos principais é pós-graduação, um doutorado, por exemplo, né? A bolsa de doutorado é um valor absurdamente menor do que o valor do que um médico vai receber trabalhando no mercado. Existe essa disparidade em outras áreas da ciência, em outras áreas da saúde, né? Mas na medicina ela é certamente muito maior. E é muito difícil trazer um médico para pesquisa, para sair do trabalho e vir para a pesquisa com uma bolsa de doutorado para fazer o treinamento. É muito difícil. Então, eu acho que, não entrando na questão de como estimular, mas pelo menos o primeiro ponto ali, acho o momento certo para várias das carreiras de saúde é no graduando, a pessoa que está dentro da universidade. Esse é o momento para expor essa pessoa à pesquisa clínica e ter estratégias de treinamento, de iniciação científica e outras estratégias que eu espero o Brasil tenha no futuro, né? Aquelas oportunidades como nos Estados Unidos de doutorado junto com a graduação. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para essa discussão, é na graduação que a gente deve agir, do meu ponto de vista. Na minha opinião, eu acho que trazer os alunos já para a PIBIC, né? Então, eu tenho nesse projeto das alterações hematológicas COVID, a gente acabou de incorporar 5 alunos, tá? Então, a gente já foi um projeto que serviu de TCC de residência, então, os residentes
com TCCs relacionados à pesquisa clínica, você já consegue envolver eles também, e os alunos já desde a iniciação científica. Tá? Eu acho que eles acompanhando a gente, fazendo levantamento de dados, vendo a dificuldade, aprendendo a fazer cadastro, que é importante, fazer cadastro Plataforma Brasil, essas coisas, eles começam a entender como é a questão e a dificuldade, né, todas as documentações, né, então eu acho que trazer os alunos para os projetos de iniciação científica, trazer os residentes, não para apresentar um TCC de relato de caso, que eu acho que não é isso que resolve, eu acho que eles têm que apresentar um projeto de pesquisa ao final da residência, que inclusive pode ser a base para seguir como um mestrado ou um doutorado, e isso que o André comentou já está a gente já conversou já até conversei com o José sobre isso, mas eu acho que já está em andamento na EBSER-SED, que é a tentativa de transformar a residência num possível vínculo de mestrado profissional, enfim, isso eu acho que já está sendo visto, isso já está em andamento, tá? E aí é muito importante a gente conseguir trazer os projetos para dentro do hospital, tá? E envolver esses alunos, mesmo que eles não tenham uma bolsa específica com eles, tá? Eu que mexo muito com muita oncologia, no momento em que você consegue dar uma medicação que o paciente não teria acesso dentro de uma pesquisa clínica, e aquele aluno, aquele residente que está ali atendendo com a gente, observa o benefício que isso traz para aquele paciente e a redução de custo que a gente tem com isso, tá? Você traz aquele médico que você está treinando, que você está formando, para ver a importância da pesquisa clínica no Brasil. Tá? Eu acho que eles viverem isso com a gente, mesmo que não relacionado com bolsa, pode ser um dia a dia do atendimento no hospital, um dia a dia de uma residência médica, você consegue realmente ver a importância, porque se não fosse aquele estudo, né, aquele paciente provavelmente não teria acesso àquela medicação, tá? E você teria que despender recursos outros com judicialização e essas coisas. Então, a pesquisa clínica é muito importante para dar acesso para o nosso paciente, principalmente do SUS, tá, a novos recursos e para a gente diminuir os gastos com saúde. Eu acho que a gente tem que passar isso para os nossos alunos, para os nossos residentes. Professor Wildo? Tá, eu concordo com o André, tá certo? Ou seja, se a gente não... Eu vou parafrasear de novo meus mentores. Nenhum dos seguidores dos mentores que eu tive pegaram os graduados para trazer depois como jovens pesquisadores deles. Ou você forma o camarada na origem, ou ele vai se encantar com outras coisas. Na medicina em particular no Brasil é muito claro, porque no Brasil talvez em outros países, na América do Norte não é diferente, né? O valor financeiro que é dado para qualquer egresso é encantador para ele. Então, se você não catequize, não forma da importância de fazer pesquisa e o porquê que é importante ter pesquisadores e o que é que os pesquisadores também podem, em potencial, produzir no futuro, até do ponto de vista financeiro, que os ensaios clínicos não são baratos das indústrias, né? Eles também cofinanciam, e isso daí não tem nenhum malefício, eu quero deixar isso claro, fora os conflitos de interesse, o resto é pesquisa, ciência, seja ele o financiador que for. E aí, nesse sentido, tem que educar a garotada na origem. E eu estou falando na origem, eu estou falando de primeiro semestre. Ele nem viu anatomia. Ele não viu fisiopatologia, não viu nada, praticamente. A gente já sabe o que é que ele vê lá na frente, né? Mas ele tem que ir lá para a bancada, ou para o campo, no meu caso, que ele vai fazer um inquérito, ele vai fazer pesquisa de campo, no início. E onde eu passei, que eu tive a oportunidade de formar, as pessoas iam muito jovens. Eu lembro de um curso cooperativo da Harvard com algumas universidades brasileiras, que o estudante vem com o segundo semestre de curso, o terceiro semestre de curso, ele vai para um lugar frágil, para ele pensar um problema de saúde que já está naquele lugar, sei lá, leishmaniose visceral invadindo o Lago Norte. E ele tem que pensar o projeto de intervenção junto com os mais velhos, com o médico que está atendendo, com o preceptor dele. E se ele não sabe nada da leishmaniose, ele vai ler durante 15 dias. E no final ele tem que, junto com os colegas, gerar uma proposta. Então tem coisas que podem ser estimuladas no nosso alcance. Aí eu não estou falando de R$1 de pagamento, apesar de concordar plenamente com o André. A bolsa de doutorado, bolsa de PIBIC no Brasil, o mestrado, de fato não incentiva. E isso sim é importante entender como uma política pública num país que sofre ameaças de ciência e tecnologia,
que se permanecer desse jeito, a gente não vai conseguir ajudar a captar. E aí, finalizando de novo, como fazer a academia e nós professores a pensarmos trazer esse garoto ou essa garota para o início da vida científica, né, é o desafio. Então, já no início, ele tem que vivenciar isso. Então, vamos à pergunta do Luiz Romeiro. Como, efetivamente, poderíamos sair do modelo de multiverso institucional, cada um em seu próprio universo, para o modelo colaborativo necessários a alcançar os diferentes e complexos estágios de maturidade científica e tecnológica, desde a pesquisa básica à aplicada? André? Bom, eu acho que uma coisa chave aí, Luiz, e eu acho que isso é muito importante, é a curiosidade. Eu estava pensando há algum tempo atrás, eu entrei na ciência, né, porque eu era um dos grandes motivos é porque eu era super curioso, eu queria aprender as coisas, e depois a gente vai se envolver em pesquisa e tem que escrever projeto também. Se vai escrever projeto, você tem que justificar. Por que eu quero estudar aqui? Porque tantas pessoas morrem, porque tem tal custo para o sistema de saúde, e acaba que a cabeça da gente fica muito... Eu tenho que resolver problemas, eu tenho só que pensar em problemas, né? Mas aí você vai se especializando cada vez mais e entrando nesse universo, né? Como eu falei na minha palestra, eu comecei a me envolver muito mais com pesquisa clínica na pandemia. Eu gostei muito de ter visto isso e é aquela... Com isso e com comunicação em ciência, né? Duas coisas novas para mim. E foi bom descobrir e sentir aquela curiosidade de aprender, etc. Então, eu acho que talvez como que a gente pode disparar isso aí é encorajar as pessoas a voltarem a pensar com a curiosidade de aprender coisas novas, né? Parar de pensar um pouquinho com a cabeça de pesquisador de gente grande e voltar a pensar com a cabeça da gente adolescente quando pensava em ser cientista, né? E de conhecer coisas novas. E aí o resto é consequência. Você vai aprendendo, vai tendo contato com as pessoas e formando as colaborações, as redes para sair desse cada um do seu nicho. Flávia? Bom, eu concordo com o André, eu acho que você ter uma pergunta, você ter uma curiosidade, você ter um interesse é o ponto inicial para você querer investigar qualquer coisa, tá? E como eu faço mais pesquisa clínica do que pesquisa básica, eu acho que o atendimento nosso no dia a dia, a gente fica sempre perguntando: e se eu tivesse tal coisa para tal paciente, como é que eu ajudaria esse paciente? Então, esse viver do atendimento clínico, você pensa, nossa, mas e se eu tivesse um tal remédio que agisse, esse paciente talvez se beneficiasse disso. Então, você ter a vivência clínica do problema do paciente faz você pensar em possibilidade de solucionar o problema do paciente. Então, eu acho que para a pesquisa clínica é muito importante a gente estar vivendo o problema do paciente, conduzindo aquele paciente. Então, eu acho que isso traz um grande interesse da gente aprofundar os nossos conhecimentos e tentar buscar uma alternativa para ajudar a resolução daquele problema. Tá? Eu acho que aí seria um ponto importante. E só voltando numa coisa que vocês discutiram, eu acho que ninguém faz pesquisa no Brasil por causa do dinheiro, né? Acho que vocês... Né? Ninguém recebe por causa disso, né? Realmente o tanto que é necessário de dedicação. Tá? Eu acho que esse não é o ponto. Eu acho que as pessoas que fazem a pesquisa fazem por esses outros motivos que a gente está colocando, né? Que é esclarecer uma dúvida, é ajudar um paciente, é resolver um problema, é impedir o desenvolvimento de uma determinada situação. Né? Professor Wildo? Assim, só para eu deixar claro minha opinião, né? Ou seja, não é para... eu acho que fazer pesquisa não deveria ser um demérito financeiro. Ou seja, ele deveria receber o tanto quanto qualquer outro profissional recebe. E aí é absurdamente descompensado, por exemplo, uma bolsa de residência para uma bolsa de mestrado. É claro que eu faria a residência. Eu fiz a residência
eu via meus colegas fazendo mestrado, eu fiz mestrado depois da residência e eu vi. Depois que acabou a residência, eu fiz um downgrade, ou seja, eu dividi minha bolsa pela metade, porque eu queria fazer pesquisa. Mas olha o raciocínio, o que é que a gente espera? Se eu estou melhor preparado para fazer um mestrado ou um doutorado, o que é que se espera daquela instituição? Não instituição UNB, né? Ou seja, da sociedade brasileira, o reconhecimento da ciência e tecnologia. O camarada está crescendo, eu preciso me manter de alguma forma para poder ter aspirações futuras, né? E aí, voltando ao tema central, duas coisas, uma iniciativa que eu estou vendo na Faculdade de Medicina excelente, que são seminários transversais, onde você pega pós-graduações de ciclo básico, que fazem ciência básica, até a ciência aplicada. O Luiz sabe da parte da resposta, a gente conversa muito sobre isso, com o André, eu já conversei também. Nós temos alguns programas na universidade que são excelentes, que fazem desde a ciência básica, até o ensaio clínico, até a entrega do produto pós-comércio, avaliação pós-comércio, avaliação de impacto orçamentário, como incorporar isso no SUS. Ou seja, nós temos tudo isso aí, mesmo, e não precisamos sequer, por exemplo, nesse sentido, do ponto de vista científico, de cooperações internacionais, de cooperações de fora. Vamos deixar logo claro, não é para não ter, é para demonstrar que a Universidade de Brasília hoje já tem essa capacidade. O que a gente precisa são fóruns comuns, contínuos para nos conhecer, financiamentos, claro, à altura das perguntas científicas que virão, e uma organização da universidade para esta finalidade. Eu vejo a Universidade de Brasília muito bem organizada para o ensino, mas para a pesquisa, propriamente dito, nós temos aí um caminho a crescer importante em todos os sentidos, todos. Desde a gestão administrativa para a pesquisa, desde a acreditação de alguma forma para a pesquisa, que não seja só o paper, ou ainda o que você consiga fazer de inovação. E, por vezes, eu me sinto na Universidade de Brasília, toda vez que eu estou comentando fora dos fóruns de pesquisa e pós-graduação, ou no fórum de graduação ou de extensão, é como se fosse uma coisa, um outro... Não, você faz pesquisa porque você gosta, isso aqui não conta para a graduação. Isso deveria ser ao contrário, porque a gente tem clareza o quanto uma boa pergunta de pesquisa o faz estudar, você pesquisador, você estudante da graduação, da pós, o que for, e o quanto isso reverbera na sua forma de ensinar, os exemplos que você usa em sala de aula, né? E o quanto você faz o olho do garoto brilhar numa pergunta de pesquisa nova. Ele diz, olha, e agora, o que você vai fazer? Será que essa vacina é melhor do que a outra ou não? Como é que você testa essa vacina? Por que essa vacina existe? Onde é que está o fundamento imunológico disso? O garoto está no primeiro semestre, segundo semestre. É isso que o faz se interessar, sabe? Então a gente precisa ter fóruns que a gente se conheça objetivamente. A universidade tem que pensar se ela quer fazer pesquisa, como boas universidades internacionais têm isso claramente. Isso não é um hobby, isso não é uma coisa a mais, isso faz parte intrinsecamente da universidade. E aí, para isso, tem toda uma preparação que a gente precisa percorrer. Eu acho que o HUB está nesse caminho, viu, Fernando? Eu parabenizo vocês por isso, está nesse caminho. Vamos ver o que a gente pode externamente, digamos assim, viabilizar para que isso se intensifique, que a gente se conheça mais. São ótimas perguntas. Eu fico imaginando o pessoal fazendo ensaios clínicos de coisas que a gente tem potencial, e eu diria que a gente faz alguns na UNB, mas muito menos ao potencial que claramente a gente já tem do ponto de vista mental, cientificamente falando. Olha, foi muito boa a discussão. Eu tenho, assim, que a pandemia está deixando um legado muito importante para todas as áreas, né? Da assistência à pesquisa, ao ensino, né? Os ganhos são evidentes. Eu acho que essa discussão de hoje amadurece um pouco mais esse processo, né? Para que a gente consiga pensar com mais clareza no caminho que a gente está seguindo, no empenho em cada direção, no esforço que cada um vai fazer para que a gente alcance essa meta de tornar o processo mais fluido, mais maduro, o processo mais fácil, né? Nós queremos ser, sim, facilitadores do processo aí para os pesquisadores, tá? Então, muito obrigado, agradeço muito ao professor André, à professora Flávia, ao professor Wildo, né? Agradeço a participação de todos que nos acompanharam aqui nessa discussão. Informo que a presença é automática para aqueles que se inscreveram e acessaram via plataforma,
tá? A presença já foi dada automaticamente, né? Vocês viram durante as apresentações que o André e o Wildo citaram aí que nós teremos palestras durante a noite, né, de segunda a quarta, no escopo do simpósio de doenças negligenciadas, então todos estão convidados, as inscrições continuam abertas para essas atividades e para as demais atividades da semana, tá? Lembrando que nossa jornada termina no dia 12, tá? Outro aviso que eu acho que é importante a gente dar, que eu sempre fico ansioso para iniciar a divulgação, né? Nossa jornada do ano de 2022 será em agosto, tá? Então, preparem os seus trabalhos para que nós podemos conhecê-los aqui na jornada de 2000, na 21ª jornada científica da UHB em agosto de 2022. Tá? Então, obrigado a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Prazer conhecer, Flávia. Espero que a gente tenha outros fóruns aí, todos juntos. Legal. Obrigada a todos. Prazer também estar com vocês. Abraço, André. Abraço, Fernando. Até a próxima. Abraço. Muito bom.